Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Carlos Alberto do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus, aqui em Santo André. Participe nos nossos cultos, todo domingo às 18 horas da tarde, toda segunda às 19h30, atendendo aí todos os cuidados, orientado pela Secretaria da Saúde, amém? Hoje nós vamos falar quando o crente é provado. Quando você está passando pela prova, quando o crente é provado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 8, está escrito assim: já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste ao reino sem nós, sim, tomara reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Deixa eu completar aqui 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então, amados, vamos falar um pouquinho quando o crente é provado. As provações da vida do crente podem destruir quanto fortalecer também a sua fé. Ela pode destruir ou fortalecer. Pedro fala que a fé do cristão é muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é refinado pelo fogo. O que é provação, afinal? A palavra provação é ação ou meio de pôr à prova a constância, a resignação, a virtude de alguém, situação difícil ou sofrimento. Algumas situações em que o crente é provado, quando ele está só. Nesta hora, o crente tem uma sensação de impunidade. Acha que por ele estar só pode fazer o que contraria a palavra de Deus. Jesus estava sozinho no deserto. Foi nessa hora que o diabo o tentou, Mateus 4:2. José também estava só quando foi tentado pela mulher de Potifar, Gênesis 39:7. Embora estejamos sozinhos, Deus tudo sabe e tudo vê. Provérbios 15:3. É verdade. Quando achamos que estamos só, achamos que podemos fazer aquilo que ninguém está vendo. Esquecemos que Deus está no controle. Quando é preciso doar alguma coisa, se o crente quer ser aprovado pelo Senhor, então quem tem que doar o amor, aprender a amar a Deus e ao próximo. Como é difícil às vezes você amar aquela pessoa que você se sente incompatibilidade. Está lá em Romanos 13:8. E às vezes Deus prova, às vezes Deus coloca justamente no teu caminho aquela pessoa para moldar o teu amor, para te ensinar a amar não só aqueles que você gosta, mas amar até aqueles que outrora te perseguiam. Moldar, amém? Outro fato quando o crente é provado, quando tudo vai bem também, sabia? Algumas pessoas, por estarem empregadas, ganhando um ótimo salário, logo começam a rejeitar o Senhor. Mas quando então estão atravessando algum momento difícil em sua vida, tornam-se mais fervorosas na igreja. Muitos citam histórias de Jó como um homem sofredor que não negou a Deus. Mas esse patriarca também foi um homem piedoso que oferecia contínuo sacrifício ao Senhor. É interessante. Tem pessoas que de repente tiveram muitas posses e quando começa a perder tudo, vem para a igreja, porque aí alegre, olha como Jó, mas Jó, ele sofreu, mas se você observar bem antes do sofrimento, Jó era um doador, ele sacrificava, ele fazia ofertas a Deus, amém? Veja bem, terceiro passo, quando a vida do crente está em risco por causa da fé. Eita, isso está para acontecer, viu? Nos princípios das dores. Quando vier o iníquo, muita gente vai negar Jesus. Aliás, hoje já tem muita gente negando Jesus. Já existe pelo mundo afora, em muitos países europeus, pessoas ateias, ateus. Em algumas nações da Europa, tem pessoas que alegam que ser cristão significa ser fraco. Significa ser fraco. Então eles acham que você não precisa de Deus. Então foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram lançados na fornalha de fogo, porque não queriam adorar a estátua de Nabucodonosor. Pedro e João também foram aprisionados porque levantaram o paralítico na porta de Formosa. Muitos estão sendo provados e a sua fé está sendo provada. Quantas pessoas a gente encontra pela rua, e às vezes aqui dentro da igreja,
É a paz do Senhor, a paz do Senhor. E quando você está num casamento, num outro local, num outro ambiente, num supermercado, talvez a pessoa acompanhada com a parente, ela fica com vergonha de falar a paz do Senhor, ela fala boa tarde. Ei, que fé você está vivendo? Outras situações e provações, quando chega a hora de renunciar. Essa é difícil. Foi o caso de Moisés, lá em Hebreus 11, 24. Que recusou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus no deserto. Também foi o caso de Daniel. Os inimigos investigaram a vida de Daniel e não encontraram nenhum delito nesse profeta. Então armaram um grande laço para lançá-lo na cova dos leões. A fé de Daniel contagiou o imperador. O profeta renunciou à sua posição como primeiro governador da Babilônia para ser jogado na cova dos leões. Paulo também poderia se tornar uma grande autoridade erudita entre os judeus. Era um homem erudito, conhecedor, mas ele considerou tudo isso como esterco. Filipenses 3, 7 e 8. Quando nós somos provados, quando o seu testemunho é questionado, é quando precisamos testemunhar daquilo que somos e cremos, se a nossa vida condiz com o que pregamos. A vida de Paulo era conhecida por todos os judeus. O rei Agripa queria conhecê-lo porque tinha ouvido notícias sobre ele. Este rei falou: por pouco me persuadiste a me tornar cristão. Atos 26, 28. Até os demônios conheciam quem era Paulo. Atos 19, 15. Quando o reino de Deus é priorizado, quando priorizamos o reino de Deus, tudo vai bem na área psicológica, emocional, material e biológica. Jesus disse que Deus supriria todas as nossas necessidades se o reino de Deus fosse priorizado. O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17. Conclusão, meu amado. Se tão somente o crente priorizar o reino de Deus, será espiritualmente aprovado e terá sua fé fortalecida no Senhor. Se estiver passando algum problema em sua vida, ele dirá como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Quando Jesus Cristo se manifestar, a sua igreja dirá a ele: servo bom e fiel, fosse fiel em pouco, no muito te colocarei. Mateus 25, 21. Se você está sendo provado, não murmure, não questione, não desista, não desanime. Seja como Jó. Por certo, sei que o meu libertador ainda se levantará. Deus te abençoe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para tudo sempre. Amém, Jesus.